Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós celebramos hoje a memória de uma santa que me é muito simpática. Eu sou devoto dessa santa e um admirador dos seus escritos, da sua espiritualidade. Santa Teresa de Jesus ou Santa Teresa de Ávila, uma santa espanhola do século XVI, que foi uma grande reformadora da ordem carmelita. E ela deixou-nos muitos escritos, sobretudo porque o seu padre espiritual impôs a ela de deixar escrita a sua experiência de espiritualidade, que são obras que nos ajudam muito a fazer um percurso de espiritualidade, que seja, por exemplo, o Livro da Vida, que é a sua autobiografia. E eu sou muito simpático às autobiografias do santo, porque quando alguém escreve a vida do santo, tende a enfeitar muito, a tirar toda a dimensão humana, a carregar muito na graça de Deus, sem a resposta da pessoa, sem também as dúvidas, as dificuldades que, na verdade, o agiógrafo, o escritor do santo, não consegue penetrar no seu coração e saber até o fundo. Mas quando o santo escreve a sua biografia, a sua vida, consegue transmitir uma vida que é mais fácil para nós pensarmos em sermos santo como ele foi santo. Nós nos identificamos mais facilmente com esse santo. Então, na minha adolescência, eu tive a graça de ter, na paróquia onde eu estava, que era a paróquia dos Ermitas, mas ali chegaram as irmãs teresianas. Então, essas irmãs me colocaram em contato com a espiritualidade de Santa Teresa e depois me deram de presente também as obras completas de Santa Teresa, que eu tive essas obras completas comigo por todo o tempo de adolescência, juventude, no tempo de seminário, lendo assiduamente, até que depois deixei para a biblioteca do nosso instituto. E além desse Livro da Vida, o Castelo Interior, ou Moradas, que ela começa a comparar a vida espiritual como uma plantação em relação à bondade da terra e à proximidade com a água. Então, que na medida que vai se aprofundando essa união com Deus, é como uma plantação que começa a ter água em abundância sem ter grande dificuldade para chegar à água, mas que teve muita luta antes. Então, são páginas de espiritualidade que se tende a esquecer muito no mundo de hoje. Nós estamos tendendo a novas espiritualidades que quase querem começar do zero, sem o trabalho de visitar uma velha espiritualidade consolidada na vida dos santos ou na história da espiritualidade da Igreja. Recomendo que visitar esses autores, hoje concretamente Santa Teresa, é um grande dom de Deus para o nosso crescimento pessoal, para o crescimento da espiritualidade. No Evangelho de hoje, Jesus continua a fazer aquelas advertências aos fariseus e aos doutores da lei. Ai de vós! É o grito profético de Jesus, que fala com muita coragem, destemidamente,
contra aqueles que têm a força religiosa de Israel, os fariseus e os doutores da lei. Já ouvimos já 2 dias esta relação de Jesus com os fariseus. Depois os doutores da lei falam também, pedindo a Jesus, mas não fale assim, porque se você fala assim também nós ficamos ofendidos. Aí Jesus começa a falar também deles. Então hoje nós temos 2 desses ais. O primeiro deles, que Jesus vai dizer assim: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. Qual é o problema para Jesus da construção do túmulo dos profetas? É que ele vai dizer assim: os vossos pais mataram os profetas, e vocês sigilam esse gesto dos vossos pais construindo um túmulo, construindo um monumento. Então, isso é um fato em Israel, que Deus enviava os seus profetas e esses profetas eram rejeitados, mas não só rejeitados por aqueles que não tinham fé, não eram só rejeitados pelos inimigos, era por as pessoas de fé. Eram as pessoas de fé que se sentiam incomodadas e que não queriam sair do seu status quo, da sua comodidade, e então se rebelavam, perseguiam o profeta, levavam o profeta ao sofrimento e até a morte. Então essa é a história comum dos profetas de Israel. Jesus vai dizer para eles assim, que Deus vai pedir conta do sangue desses profetas a esta geração, do sangue de todos eles, e vai dizer assim: desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Por que a citação desses 2 nomes? A relação dos livros do povo de Israel, ela começava justamente no Gênesis e terminava no 2º livro das Crônicas. Então, o primeiro que foi matado injustamente nesses livros foi Abel, e o último foi Zacarias, que não é propriamente um profeta, nem Abel, mas que foi o último justo que foi sacrificado. Então Jesus vai dizer assim: de todos esses o Senhor vai pedir a prestação da conta desse sangue derramado injustamente. Jesus fala isso porque ele tem consciência que ele praticamente é o próximo, depois de Zacarias, que ele também está sendo rejeitado por causa dos valores do reino de Deus que ele está anunciando. Ora, Jesus agora vai se dirigir ao outro grupo e vai dizer assim: ai de vós, mestre da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Algo semelhante Jesus vai dizer para os fariseus antes, que é a chave da salvação. A chave da ciência, não pensemos a ciência, aquela que se adquire na universidade, na escola, mas a ciência como dom de Deus. O penetrar a sabedoria que é Deus, o discernimento da vontade de Deus. Ora, esta acusação contra os mestres da lei, e a mesma coisa que doutores da lei, que escribas, recordemos-nos, é grave, porque é dizer assim: vocês têm todo o conhecimento para chegar à salvação, vocês não entram pessoalmente, mas criam toda a dificuldade para quem quer penetrar no mistério de Deus. Isso é gravíssimo, e é um pecado que é interessante sempre pensar isso, que quando no Evangelho nós encontramos esta relação tensa de Jesus com os fariseus e mestres da lei, não pensemos só neles, porque o Evangelho é escrito para nós, discípulos de Jesus. Então nós também podemos incorrer nesse mesmo erro, de não vivermos, não gozarmos todas as graças de Deus para a nossa salvação até o fim, e criarmos dificuldade para que os nossos irmãos possam fazer este caminho de salvação. Então Jesus adverte a eles deste erro, e o Evangelho de hoje termina dizendo assim, que depois deste encontro-desencontro, porque assim termina essa sessão de encontro de Jesus com os fariseus e mestres da lei,
Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armaram ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Fundamentalmente, essa relação será sempre mais difícil. Jesus está indo para Jerusalém e ali então chegará em Jerusalém a decisão da sua morte. Somos chamados a escutar a palavra de Deus e vivê-la intensamente, viver a riqueza da nossa igreja com tantos testemunhos de santidade e de favorecer para que os nossos irmãos possam fazer este mesmo caminho, e que o erro que cometeu os fariseus e o mestre da lei possa nos iluminar a evitar esta relação equivocada com aquilo que é sagrado, com o nosso Deus. Para todos vocês, um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.